Atos capítulo 17. As viagens missionárias do apóstolo Paulo. Já estamos caminhando agora numa volta para o capítulo 16, 15 e 16, finalzinho do 15 até o 16, em que nós lembramos do evangelho que foi alcançado na Europa. Também falamos da desavença que teve na liderança e surgimento de uma nova liderança com Timóteo. Paulo usou estratégias para alcançar a cidade de Filipos, uma cidade numa posição estratégica, e a conversão de Lídia, a libertação da jovem possessa e a conversão do carcereiro. Houve perseguição, prisão, mas também houve livramento de Paulo e Silas da prisão. Que bênção a gente vê o poder de Deus se manifestando, o evangelho alcançando pessoas diferentes. Uma era de uma alta posição da sociedade, a outra era uma jovem possessa, o outro era carcereiro, e a gente vê que o evangelho chegou a todos, o evangelho é para todos, a palavra de Deus alcança a todos, e o nosso versículo-chave de hoje é os crentes de Bereia. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Gente que examina a palavra, que vê detalhes na palavra de Deus, que quer saber o que é que a palavra quer dizer, quer entender o que a palavra quer dizer para nós. Então, nós vamos falar hoje de Atos 17, do 1 ao 15, e as estratégias da plantação de igrejas na Macedônia. A Macedônia ficava próximo da Grécia e ela era, por um tempo, da parte da Grécia, mas com as guerras e nos anos 1200 ela foi formada uma nação e hoje ela está ali na Macedônia, tendo a sua capital como a Tessalônica. E nesse momento o apóstolo Paulo chega até a Macedônia e ele então usa uma estratégia para poder alcançar os judeus. Olha o que ele faz, ele vai nas sinagogas e ele começa a compartilhar sobre o Messias, as profecias sobre o Messias, e ele tenta gerar relacionamento. Lembram-se que Jesus ia nas sinagogas falar com os judeus? Interessante, ele usa essa mesma estratégia para alcançar os judeus, mas isso gera problemas, isso gera perseguição, confronto, inveja, ciúmes, porque ele dizia que Jesus era o Cristo e ele dizia que ele era o rei, aquele que deveria vir, e houve problema ali com os romanos, porque eles não aceitaram ter outro rei do que eles já tinham. Mas é interessante que essa cidade, a cidade de Tessalônica, é uma cidade comercial importante, porque ficavam próximo de portos ali e eles haviam comércio marítimo do mar Egeu e o comércio terrestre também, que ligava o Oriente ao Ocidente. A população tinha mais ou menos 200 mil habitantes naquela época e Paulo sabia que se ele alcançasse a palavra de Deus para eles ali, com certeza iria chegar para a Itália, para Roma, e era bem próximo da Itália ali. Então você vai ver que as viagens missionárias que Paulo fez, ele foi alcançando vários locais. Ele saiu de Jerusalém, ele foi subindo, chegou até a Tessalônica, na Macedônia, e depois, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que ele voltou e ele desceu para Atenas, Grécia, Acaia. Então ele ficou nessas regiões pregando o evangelho. Mas é interessante que Paulo ele variou seu método. Ele não usou a mesma forma de evangelização. Isso mostra que para quando nós vamos falar de Jesus para alguém, nós podemos usar os meios, o contexto, o que está acontecendo na vida da pessoa, na cultura, na sociedade. Isso é muito importante para você se aproximar de alguém. Veja que nos capítulos anteriores, eles se aproximavam das pessoas para que elas pudessem
ouvir a palavra de uma forma que elas talvez nunca tinham ouvido, não conheciam, mas foi muito importante isso. Mas ele também não mudou a sua mensagem. A sua pregação era cristocêntrica, ele falava de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, que ele era o Cristo, que ele era quem deveria vir, que o evangelho tinha cruz, mas que tentando se aproximar, tentando estar próximo daqueles que o ouviam. E muitos judeus se converteram, mas havia uma grande multidão de pessoas que não queriam saber, mas esses que ouviram a palavra receberam a Cristo, e algumas mulheres, interessante, a palavra de Deus que cita agora mulheres distintas. Depois, quando eles estão em Bereia, fala de mulheres que foram alcançadas também, e como mostrando que a palavra alcança a todos. Mais uma vez, quero enfatizar isso, a palavra de Deus, ela alcança a todos, não faz acepção de pessoas, e a palavra faz uma transformação naquele que está perdido, e para aquele que quer o Senhor, tem uma transformação de vida. Bem, nos versos 5 e 6, a gente vai ver que houve uma oposição muito grande. Sempre que nós vamos pregar o evangelho, vai haver oposição. Não vai ser facinho, não. Vai ter oposição, vai ter gente que não gosta, tem gente que fica incomodada, porque a palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela transforma, e isso incomoda outros. E os judeus, com inveja, eles forçaram pessoas para dizer, para maldizer, que eles estavam trazendo confusão, problemas, estavam transtornando, que o evangelho estava transtornando aquelas pessoas, e que tinha um novo rei. E isso trouxe problemas grandes. E eles então pegaram Jason, que foi quem hospedou Paulo e Silas na casa deles, assim como Lídia havia hospedado, lembra que Lídia havia hospedado Paulo e Silas na casa dela, depois, e agora este Jason também hospeda eles, mas eles arrastam Jason, prendem Jason, e diz que se ele continuar recebendo na sua casa, ele iria ter problemas, ele teve que pagar uma fiança, e ao pagar essa fiança, ele estava dizendo, olha, eu não vou tê-los mais na minha casa, eles vão ter que ir embora, porque era uma acusação muito séria, em que alguém estava trazendo confusão na sociedade, no meio da sociedade. Então as autoridades ficaram preocupadas, agitadas com essas palavras, e prenderam e trouxeram toda essa situação. Muito bem, então, a gente, nos versos 10 até o 12, eles chegam na Bereia, e fica a cerca de 72 quilômetros de Tessalônica. Eram regiões próximas. E os cristãos da Bereia, eles tinham esse sentimento aguçado de querer ouvir a palavra, querer entender o que a palavra dizia, queriam saber se realmente o que eles estavam falando era assim mesmo. E eles receberam a palavra com avidez, com sede. É tão gostoso quando a gente compartilha a palavra de Deus com alguém que tem sede, que quer ouvir, que quer aprender. E isso é muito especial para você, líder, que vai compartilhar a palavra com alguém, que tem pessoas que querem saber mais, querem entender mais a palavra, e que você tenha essa sabedoria, esse entendimento, essa graça do Senhor para poder falar para as pessoas, para que elas possam examinar as Escrituras com toda a dedicação, com o cuidado, como esses crentes de Bereia foram. E eles foram mais excelentes que os da Tessalônica, porque tiveram um questionamento crítico. Eles questionavam, eles tinham entusiasmo, queriam saber, mas tinham atenção e cuidado para com a palavra de Deus. Isso é algo importante para nós, que a gente seja como eles, tenha esse espírito de querer conhecer mais, querer saber mais. E por fim, dos versos 13 até o 15, houve a perturbação do povo e a retirada de Paulo. Os judeus, por inveja, trouxeram problemas. Olha, aqueles que estavam trazendo confusão lá na Tessalônica, agora estão aqui na Bereia trazendo confusão também. Então os irmãos pegaram Paulo e enviaram ele para Atenas. Pense bem, Atenas ficava a quase 500 quilômetros de distância. Então,
ele foi para lá, provavelmente ele queria voltar para a Bereia, porque ele viu essa sede do povo, mas eles levaram ele e Paulo e Silas e Timóteo permaneceram ali mais um tempo. Então a gente vê a grande coragem desses irmãos que deram a sua vida, pregaram a palavra, foram missionários do Senhor, passaram por açoites, perseguições, prisões e muitos de nós já teremos desistido. Eles não, permaneceram, continuaram falando, continuaram sendo ousados pelo Senhor. Eu coloquei no estudo para vocês hoje, anotações do pregador, os textos bíblicos que falam sobre o Messias no Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento. Alguns textos vocês vão poder analisar com detalhes que eu creio que é importante para nós. Agora, refletindo sobre o nosso estudo. Primeiro, a resistência, perseguição e pressão constante que Paulo vivencia para cumprir o seu chamado traz quais lições para a sua vida hoje? O que é que o apóstolo Paulo te ensina nessa situação que ele viveu? Segunda, até que ponto recebemos a palavra com avidez e interesse como os crentes bereanos? Será que nós somos ávidos por querer ouvir mais, aprender mais da palavra? Que o Senhor te ajude e me ajude também a sermos bons mordomos da palavra de Deus, conhecedores da palavra de Deus. O texto para nós memorizarmos. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom, olha só que texto interessante, passar por aflição. Parece que a aflição nunca vai acabar, mas é bom para a gente aprender. O Senhor possa te abençoar. Tenha uma boa semana, bom estudo nos seus grupos, que o Senhor assim conduza a vida de vocês nesse tempo que estamos passando nessa quarentena. Fiquem com Deus, um abraço grande, até a próxima.